Talvez vocês já tenham ouvido o versículo: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Uma frase tão antiga, mas com uma responsabilidade tão atual. Hoje quero compartilhar a história de um homem que viveu essa realidade e descobriu que nossa conexão com a criação vai muito além do que imaginava. Numa manhã serena, Ezequiel, um homem simples do campo, acordou com o som dos pássaros que sempre vinham até o jardim de sua casa. Ele morava em uma pequena vila cercada por colinas verdes e um rio que passava calmamente por ali. Desde jovem, Ezequiel havia aprendido com seu pai a cultivar a terra e a cuidar dos animais. Mas com o passar dos anos, ele começou a se preocupar com outras coisas. Construir uma casa maior, comprar um carro, coisas que o faziam sentir-se bem-sucedido. Os dias de Ezequiel tornaram-se uma rotina frenética, onde o som do rio e o cheiro das flores eram deixados de lado. Ele não tinha mais tempo para se debruçar sobre o jardim, nem para ouvir o canto dos pássaros. Tudo o que importava era o progresso, o crescimento. Ele usava fertilizantes cada vez mais fortes e despejava produtos químicos para aumentar a produção em seu campo. Parecia que tudo estava indo bem, até que certo dia, algo inesperado aconteceu. Ao acordar, ele notou que o jardim parecia diferente, mais silencioso. Ezequiel se levantou, caminhou até a beira do rio e viu que a água, antes límpida e cristalina, agora estava turva, cheia de lixo e resíduos de seus próprios produtos químicos. Peixes boiavam sem vida na superfície, e os pássaros, que sempre cantavam ao amanhecer, não estavam mais ali. Uma angústia tomou conta dele, como se algo precioso estivesse se perdendo diante de seus olhos, e ele não soubesse como reagir. Naquela noite, Ezequiel não conseguiu dormir. Lembrou-se de seu pai, de como ele costumava contar histórias sobre o jardim do Éden, dizendo que o homem fora colocado ali, não como um senhor, mas como um guardião. Seu pai sempre repetia a passagem de Gênesis 2:15. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ele nunca havia pensado muito nisso, mas agora, olhando para a devastação ao seu redor, essas palavras ecoaram como um chamado. Ezequiel sabia que precisava fazer algo. Nos dias seguintes, ele começou a estudar maneiras de restaurar o que havia destruído. Aprendeu sobre técnicas de cultivo sustentável e começou a substituir os produtos químicos por alternativas naturais. Plantou árvores ao redor do rio para estabilizar o solo e purificar a água. Cada dia era uma nova lição sobre como tratar a terra com respeito, como se estivesse cuidando de algo sagrado. O trabalho era árduo e os resultados demoravam a aparecer. Havia dias em que Ezequiel se perguntava se valia a pena tanto esforço. Mas aos poucos, o rio começou a se limpar. A água recuperou seu brilho, e numa manhã, Ezequiel ouviu novamente o som de um pássaro cantando próximo à sua janela. Era um canto solitário, mas para ele foi como uma música divina, uma confirmação de que estava no caminho certo. Com o passar do tempo, outros moradores da vila notaram a mudança e começaram a ajudar. Inspirados por Ezequiel, eles passaram a cuidar da terra com mais responsabilidade, respeitando a natureza e entendendo que faziam parte dela. Ezequiel percebeu então que o trabalho de guardar e cultivar a criação não era apenas uma tarefa individual, mas uma missão coletiva, um ato de honra ao Criador. Ezequiel aprendeu que cultivar e guardar não significa explorar e consumir, mas proteger e respeitar o que Deus nos deu. Nossa missão é cuidar da criação como guardiões, e mesmo que pareça uma tarefa pequena, cada ato de cuidado faz a diferença. Assim como Ezequiel, que ouviu o chamado, podemos escolher preservar o que Deus nos confiou. Se você gostou dessa história e quer aprender mais sobre como as palavras antigas da Bíblia falam conosco hoje, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vamos juntos honrar a criação e responder ao chamado de Deus para sermos seus guardiões na terra.